Bom, já é 11 horas, Roberta, a gente vai começar. Eu vou dar umas boas-vindas aqui para o pessoal. Bom dia a todos, bem-vindo ao webinário. Meu nome é Márcia, eu estou aqui sendo a moderadora deste webinário hoje, né? O tema é vapor como ingrediente, né? E como evitar a contaminação. Quem vai estar palestrando hoje é a Roberta. A Roberta é a nossa engenheira, trabalha na engenharia de aplicação da Sarco, já tem uns 5 anos com a gente. Ela trabalha na área de soluções em transferência de energia. Esse webinário é aberto para perguntas, então, no momento em que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper, tá? Este webinário também está sendo gravado e a gente, depois do encerramento, a gente manda um e-mail para todos os participantes com um link para acesso, para vocês reverem esse webinário, se for necessário, tá? E também só mais um recadinho, no final do webinário, a gente pede para que vocês respondam a pergunta. Para isso, é preciso que, assim que a gente encerrar o webinário, vocês esperem um minutinho. A gente encerrando, vocês recebem essa pesquisa bem rápida, são apenas 5 perguntas, e quem responder esse questionário vai receber um certificado de participação do webinário, mais ou menos daqui a uns 2 dias. E se vocês também quiserem postar esse certificado no LinkedIn, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Então, Roberta, bem-vinda, pode começar a transmissão. Bom dia. Bom, obrigada, Márcia, pela introdução. Vamos começar, né? Sejam bem-vindos. Hoje, então, o tema é sobre vapor como ingrediente. Mas, antes de começarmos, a Spirax Sarco é muito focada, né, em segurança. Então, todo o nosso treinamento, reunião, a gente sempre começa com um momento de segurança. E devido à nossa situação atual, né, de Covid, coronavírus, eu queria ressaltar a importância do uso de máscaras, né? Não só o uso, mas o uso correto das máscaras. Lembrar sempre de cobrir nariz, boca, evitar, né, levar a mão aos olhos, no nariz, na boca, né? Sempre higienizar e para manter não só você seguro, mas quem está ao seu lado, né? Quem tem que sair para trabalhar, a gente entende como é que é a situação hoje, mas a melhor forma é prevenir, né? Do que depois sofrer aí as consequências da doença. Bom, espero que todos estejam bem, saudáveis, familiares também, e espero que isso passe logo para a gente voltar, né, às nossas atividades corriqueiras. Então, bem-vindos, né, à Spirax Sarco. Nós somos uma empresa inglesa, fundada em 1888, já há 132 anos no mercado. Fica sediada no Reino Unido, né, na Inglaterra, e atualmente temos 185 escritórios de vendas, com 10 plantas industriais, por todos os continentes, né, nós temos ali uma fábrica, né, uma planta produtiva, e mais de 4.000 funcionários, sendo que desses 4.000, mais de 1.000 são engenheiros de campo, engenheiros de vendas. É uma empresa realmente de engenharia focada em vapor saturado. Então, a gente consegue fornecer uma gama de produtos, serviços e tem um know-how, né, de engenharia que nos capacita a fornecer soluções adequadas e não apenas um produto em si, mas sim a solução de uma necessidade, de um problema que possa estar ocorrendo. Até mesmo uma melhoria de processo, né, para a economia de energia, reaproveitamento de energia. Aqui no Brasil, nós estamos já há 60 anos, sediados em São Paulo, também como líder, né, no controle eficiente de vapor e outros fluidos industriais. Temos também uma equipe capacitada, a nossa equipe de campo é bem treinada, né, são técnicos e engenheiros. Estamos presentes em todo o território nacional. Então, hoje nós temos 11 filiais de vendas e, além das filiais, nós temos engenheiros espalhados, né, em outras localidades. Eles se reportam a uma filial, mas eles ficam sediados em outros estados para realmente atender, né, estar presente no máximo, né, que a gente conseguir, onde ter um maior alcance, estar mais perto dos nossos clientes.
E além da nossa equipe interna, nós temos também uma ampla rede de distribuição, né, de parceiros que trabalham com a Spirex Arco e também são altamente capacitados e conseguem atender da mesma forma. Roberta, só uma coisinha, eu esqueci de perguntar para o pessoal, tiveram 2 pessoas aqui que estão com problema de não estão conseguindo escutar. Queria que só você perguntar, vamos perguntar para o pessoal se todos escutam, porque acredito que se alguém estiver escutando, deve ser uma particular de alguma máquina e aí a gente não consegue resolver. Entendi. Bom, eu acredito que todos estejam, né, escutando. No chat, né, se estão conseguindo ouvir, ou se não, eu posso aumentar o tom de voz, não tem problema. Pode ser. Tá? Quer aguardar, Márcia, ver se alguém responde, se está ouvindo? O pessoal está colocando aqui que escuta normalmente. Então tá ok. Ok. Bom, então deve ser algumas máquinas aí, o pessoal vai ter que tentar resolver com a saída de áudio, né? Às vezes está ouvindo com fone, e aí precisa ter uma configuração específica. Tá. Mas se tiver com algum problema de áudio, pode falar que eu volto o slide, não tem problema. Continuando. Então, a Márcia já fez a introdução, né? Mas eu vou falar um pouquinho também. Meu nome é Roberta, sou formada em engenheira mecânica, trabalho já há 5 anos na Spirex Arco, mas já tenho 11 anos de experiência em transferência de energia, né? Soluções onde tem aí uma troca de calor, uma troca de energia. E sobre o treinamento, né? A apresentação terá uma duração de 1 hora. Todas as perguntas são bem-vindas, né? Pode fazer, eu quero deixar isso aqui mais dinâmico para não ficar tão cansativo. E ao final da apresentação, como a Márcia falou, vai ser encaminhada uma pesquisa e então é emitido o certificado de participação desse treinamento, que vocês podem compartilhar no LinkedIn ou nas redes sociais. Então, o certificado será enviado daqui uns 2 dias, até o meio-dia. E aqui o meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida adicional que venha a aparecer depois desse treinamento, repassando, né? Fiquem à vontade para me mandar e-mail, questionamentos, ou até mesmo solicitação de cotação, a gente encaminha para o engenheiro responsável que o atende. Então, vamos começar com o treinamento em si. Eu vou parar com a webcam só para ficar melhor aí a exibição. Só um minuto. Vamos lá. Antes de falarmos de vapor, eu gostaria de entrar na origem do vapor, que seria a água, né? O vapor nada mais é que a água num estado gasoso. Hoje no Brasil, nós não temos uma regulamentação, né, que define uma qualidade de água. O que nós temos é uma portaria, né, da Secretaria de Vigilância Sanitária com boas práticas de fabricação para estabelecimentos, produtores e industrializadores de alimentos. Então, é uma portaria, né, tem muitas páginas. Eu selecionei um trecho que é o mais importante para a gente aqui, que seria, como princípio geral, na manipulação de alimentos, somente deve ser utilizado água potável. Mas aí eu te pergunto, qual é a definição, quais as diferenças entre as águas que a gente encontra hoje, né? Então, antes, temos a água bruta, que é aquela água encontrada, como é encontrada na natureza. Então, seja a água do rio, uma água de poço, né? Onde você não tem um controle de matéria orgânica, você não tem um controle da qualidade, né? De componentes químicos, de sólidos dissolvidos, se tem algum agente biológico, se tem algum micro-organismo se desenvolvendo ali, a gente não tem nenhum controle, é a água mesmo em sua forma natural.
Claro que existem fontes de águas, né, de melhor qualidade, mas ainda assim você não tem um controle sobre o que tem ali, a composição dessa água. Apesar da gente ter a ideia de que água é água, mas a água é composta, né, por minerais, tem diversos elementos, né, dentro da água, não só H2O, como a gente conhece. E tem também a água de alimentação de caldeira, para geração de vapor industrial, né, aquela caldeira tradicional. Então, essa água de alimentação de caldeira, ela passa por um tratamento para você ter uma maior durabilidade da sua caldeira. Então, a gente tem ali uma redução de dureza, um controle de sólidos totais dissolvidos, para garantir que a gente não vai ter nenhum problema de corrosão, né? Não vai ter problema de formar alguma espuma, porque quando a gente evapora a água, os sais acabam ficando na caldeira. Então, tem um nível mínimo aceitável, né? E então é feito um tratamento, né? É feita uma adição de químicos para tentar reduzir a dureza, modificar a pH. E esse químico é voltado, né? Esse tratamento é voltado realmente para a durabilidade e não para deixar essa água potável. Eu não sei se alguém aqui teria coragem de tomar a água que está sendo alimentada à caldeira, né? A gente tem que imaginar que a água potável é aquela própria para o consumo humano. Ou seja, é feito um tratamento para remoção não somente das impurezas físicas, mas também de germes patogênicos que podem ser nocivos à nossa saúde, né? Então, hoje nós temos aí a Sabesp, né, ou outras, esqueci o nome, mas outras empresas que fazem esse tratamento de água, que passa por todo um processo, né? Quem tiver interesse, no site mesmo da Sabesp, aqui de São Paulo, eles contam, né, todo o processo que a água passa antes de ser distribuída, né, para as casas. Então, é feito um tratamento, primeiro, né, para remoção de partículas, matéria orgânica, depois é feito um tratamento também para remover os germes ou bactérias que possam vir a causar alguma doença no ser humano. Então, a gente precisa entender que o vapor, ele vai ter a mesma qualidade da água que nós utilizarmos na geração do vapor. Porque você evapora, mas todos esses componentes acabam seguindo com esse vapor, né? Então, por isso que eu quis mostrar realmente a diferença entre as águas, para a gente entender mais para frente por que o vapor como ingrediente pode impactar no meu produto, né, no meu processo produtivo. Então, baseado na diferença, né, de águas que a gente tem, temos também diferentes tipos de vapor. Então, aqui vamos classificar os vapores, né? Então, temos o vapor industrial, que é aquele vapor comumente encontrado na indústria, né, nos mais diversos processos e segmentos e sistemas de aquecimento, e pode conter pequenos particulados, alguns componentes químicos utilizados no tratamento da água, como eu mencionei anteriormente, até inclusive um arraste, né, da água de caldeira, que não é um condensado, então pode ter aí uma alta concentração de sólidos, que veio, né, aquela espuma que é formada ali na superfície da caldeira, pode ter um arraste daquela espuma. E também o risco de contaminação cruzada, porque muitas vezes, né, muitas empresas, para ser sustentável, né, uma economia de energia, esse condensado ele retorna para a caldeira para voltar a ser vapor. Só que antes de retornar para a caldeira, ele passou nos mais diversos processos, né, dentro da indústria, né, de onde ele esteja sendo utilizado. Então, ele pode ter sido utilizado, por exemplo, para aquecer uma solução de CIP com soda cáustica. Então, em algum momento, pode ter, por mais que seja um aquecimento indireto, se tiver algum furo, alguma trinca, né, no trocador de calor que está sendo utilizado, você pode ter uma mistura, né, da solução CIP naquele condensado. E aí, esse condensado vai retornar para a caldeira, e aí você tem também uma mistura de CIP voltando a ser vapor.
Então, você tem aí um risco da contaminação cruzada desse condensado que está voltando para a caldeira para voltar a ser vapor. Temos também o vapor filtrado, que a gente chama de vapor culinário, que ele nada mais é que o vapor industrial, que passa por uma filtragem fina, né, mais rigorosa, usualmente usando um elemento filtrante de 5 micra, aqui peço desculpa pelo erro de digitação, mas de 5 micra, para realmente remover grande parte do particulado. A gente consegue remover até 95% do particulado presente no vapor industrial. Porém, a gente não elimina o risco químico, né? E também não consegue eliminar, né, os agentes biológicos que podem estar ali no vapor. Temos também o vapor limpo, que é o foco, né, dessa apresentação, onde ele é gerado em um sistema secundário, né, um gerador de vapor separado da central de geração, né, de vapor da indústria, e ele é gerado a partir de uma água de melhor qualidade, que pode ser mesmo água potável ou uma água desmineralizada, eliminando esse risco de contaminação química. E para alguns processos, né, que demandam maior pureza, temos também o vapor puro, que ele é gerado também em um sistema à parte, né, um sistema secundário, a partir de uma água PW ou uma WFI. E aí, assim, a gente consegue garantir realmente a pureza nesse vapor, né? O sistema de vapor puro, a gente não vai abordar nesse treinamento, tá? Porque é um sistema realmente que necessitaria de um webinário específico, pois tem as suas particularidades, né, e alguns requisitos aí diferentes dos anteriores. Então, a gente tem aí na pirâmide, né, quanto mais alto na pirâmide, maior a pureza do vapor. E também, assim, o vapor industrial é a base, então é onde ele é largamente utilizado. E a gente vai restringindo a utilização, né, pois é dedicado para cada segmento, já que quanto maior a qualidade, maior também é o custo de geração desse vapor, né? Então, ele realmente tem que ser aplicado nos devidos processos, tá? Para a gente não ter também aí um processo produtivo com um custo excessivo, né? Até aqui, tudo bem? Temos alguma dúvida, Márcia? Não, Roberta, por enquanto sem perguntas. Maravilha. Vamos lá. Agora, quando que a gente classifica o vapor como um ingrediente do nosso produto? Sempre que o vapor estiver em contato direto com o processo ou o produto final, ele deve sim ser considerado como um ingrediente, né, do seu produto final. Então, como um exemplo, uma produção de sopa de tomate. Qual a receita que nós devemos considerar para essa produção? Então, vamos supor que 60% dos ingredientes são aqueles ingredientes brutos, né, que realmente é o segredo do produto, seja os tomates, os temperos, todos os aditivos que tenham que ser adicionados. 20% é a água potável, né, que conforme, seguindo, né, a Secretaria da Vigilância Sanitária, a gente vai adicionar água potável. Só que também adicionamos 20% de vapor direto para aquecer essa mistura e cozinhar os ingredientes, né, fazer realmente a produção. Só que quando a gente lê a embalagem, né, dessa sopa finalizada, quais são os ingredientes que nós lemos lá? Não lemos que tem ingredientes, água e vapor. O que nós lemos são ingredientes e água. Então, no produto final, essa injeção de vapor é considerada como água. Então, por que a água adicionada tem que ser uma água potável, só que o vapor que vai ser injetado diretamente nessa mistura não tem que ser potável? Então, a gente tem que levar em consideração que esse vapor, ele vai estar sendo adicionado ao produto final, né?
tudo que contém ali naquela água que foi utilizada para gerar o vapor vai ser adicionado ao seu produto final. E quais os meios de contato, né, do vapor com o nosso processo, para a gente poder pensar se por acaso tem alguma parte do nosso processo que está tendo contato direto com o vapor, porém eu não me toquei, né, não percebi que isso acontece. Então, se eu tenho uma injeção direta de vapor no meu processo ou no meu produto, ele é um ingrediente. Então, por exemplo, na produção de sopas, como a gente deu o exemplo, molhos, na fabricação de leite, o HT, a gente tem ali uma injeção direta de vapor, né, em contato com o leite. Até mesmo na produção de cerveja, né, a gente tem o contato direto do vapor nessa produção. Para depenamento de frango, um pré-cozimento de frango, qualquer processo que realmente o vapor está sendo injetado no nosso produto. Ou então, não. Eu vou usar o meu vapor para esterilizar a minha linha. Então, tem produto ali, mas será que não fica nada, né? Quando a gente esteriliza uma linha, um equipamento, uma embalagem, o vapor entra em contato, né, com a superfície desses, né, da linha, dos tanques, né, da embalagem, seja de vidro ou de plástico, ele entra em contato. E a gente pode sim, né, todos os processos têm uma aderência. Então, você pode ter uma absorção, né, dos componentes que estão no vapor. A gente pode ter algum resquício de vapor, né, da água, do vapor condensado nessas linhas. E aí, assim que você começa a rodar o processo, a gente tem contato, sim, do nosso produto com esse condensado que está na linha. Então, algum processo de esterilização de garrafas ou potes de vidros, até mesmo em hospitais, né, esterilização de instrumentos, quando você, antes de utilizar, se o vapor não tem uma qualidade, você pode ter instrumentos com manchas, né, e mostra que não foi feita uma esterilização correta. Ou até que a gente sabe que o vapor industrial ele é gerado, né? A gente sempre busca aí um título de 100% de vapor, porque o vapor saturado ele é uma mistura de água e vapor, porque é aquela transição da água, né, evaporando, se transformando em vapor. Então, Roberta, rapidinho, tem uma pergunta aqui. A água tratada pelo sistema de osmose reversa pode alimentar as caldeiras? E teve uma outra aqui, de quantas toneladas de cavaco é necessário para gerar 1 quilo de vapor? Aí eu vou pedir para outra pessoa responder por e-mail, tá? Mas essa tá pergunta... ok. Tá certo. A gente vai ver que mais para frente, né, a gente tem como gerar esse vapor limpo utilizando o vapor industrial. E com relação à água de osmose reversa, sim, ela pode ser utilizada, ela tem aí uma qualidade boa, só que a gente tem que tomar cuidado com a instalação, né? Eu não posso simplesmente utilizar essa água numa caldeira convencional. A gente precisa ter alguns cuidados com materiais, né, que a gente vai utilizar para não ter risco de contaminar esse vapor depois da sua geração. Tá? Obrigada, Márcia. E então, assim, as caldeiras que a gente tem atualmente, a gente tem geração de vapor com uma qualidade de 85%, 80%, dependendo aí, né, da caldeira, do rendimento. Ou seja, dentro do meu vapor, 15% de tudo aquilo que eu gerei é água. Então, eu tenho uma umidade alta, né, nesse vapor. E para alguns processos de esterilização, essa umidade alta é prejudicial, porque forma ali uma camada de orvalho, né, que gera as manchas e pode ter acúmulo de micro-organismos. Então, a gente também precisa de um sistema que garanta uma qualidade mais alta também na umidade, né, desse vapor gerado. E também em alguns processos de umidificação de alguns processos de produtos ou até mesmo de ambientes que vão receber os produtos. Então, por exemplo, na produção de pão, para fazer umidificação de trigo, ou até mesmo para a produção de macarrão.
de chips, né, ou de batata frita, que tem aqueles túneis que é injetado, né, é feita a modificação, né, do ambiente. Então, todos esses processos onde a gente vai ter ou diretamente ou posteriormente contato com o nosso processo produtivo, nós precisamos prestar atenção mesmo se ali não tem nenhum risco de ter alguma contaminação, né, do nosso produto final que vai para o consumidor final. Roberta, mais umas perguntas aqui, tá? Não sei se você já explicou, mas estão perguntando quando o vapor passa a ser considerado culinário / limpo e ou puro, sendo que as vedações, as sedes das válvulas de bloqueio é de Teflon, PTFE, mais carbono, devido à temperatura acima de 120 graus. Aí eu tenho mais umas 2 perguntas aqui. Tá. Não sei se você vai entrar nesse mérito ou se você responde depois. Tá. Eu vou entrar depois, quando eu vou mostrar o gerador montado, né, junto com o processo todo, tá? Aí a gente vai ver que, realmente, depois de gerado, as válvulas, todos os acessórios de linha devem ser compatíveis, né, com aquele vapor. Então, deve sim ter um cuidado com o material da vedação, o material da válvula em si, tá? Para evitar que tenha alguma contaminação após a geração do vapor. E o vapor superaquecido, ele pode ser considerado como limpo? Não, o vapor superaquecido, ele também é a mesma água que foi gerado o vapor saturado. A diferença é que o vapor superaquecido, a gente não tem aquele título, né? O vapor superaquecido, ele não tem aquela umidade que o vapor saturado tem, mas a qualidade do vapor, né, da água que está ali, vai ser a mesma. Porque o vapor superaquecido, para ele ser utilizado, ele vai ter que ser subresfriado para chegar no nível de vapor saturado, e posteriormente condensado. Então, nesses processos, ele vai voltar à sua forma de água. Então, a composição química ainda assim é a mesma. O vapor superaquecido, ele tem a vantagem de ter uma temperatura maior, mas não quer dizer que ele tem uma composição química diferente do vapor saturado. Tá. E o leite recebe vapor direto? Recebe sim. Hoje eu não vou entrar no detalhamento de processos, tá? Porque senão a gente ia extrapolar muito o nosso tempo. Mas quem tiver essa dúvida, se quiser depois me mandar o contato, Márcia, a gente pode conversar, né? Eu posso mandar para ele algumas literaturas. A própria Sparex tem uma literatura voltada para a indústria de laticínios, onde fala exatamente onde o leite tem contato com o vapor. Então, tem sim no processo, né? Tem contato e a gente pode divulgar posteriormente, tá? Só mais a última pergunta aqui. Qual o tipo de vapor utilizado na injeção direta ou esterilização? Vapor limpo ou vapor puro? O ideal, isso vai do seu processo. O vapor limpo, ele já atenderia o que a vigilância sanitária determina, né? Porque já atende ali aquele nível para consumo humano. O vapor puro é realmente para aqueles processos de biotecnologia ou para produção de remédios, que vai ser uma injeção intravenosa, né? Que aí tem que ter outros cuidados. Mas para a produção de alimentos não tem a necessidade de ser um vapor puro. Um vapor limpo, né, com água desmineralizada ou potável já seria o suficiente. Beleza, podemos continuar então o conteúdo, desculpa aí. Imagina, obrigada. Então, aqui é realmente para a gente parar para pensar no nosso processo, se tem algum ingrediente escondido, né, no nosso produto. Pensando no nosso consumidor final. Então, se é uma papinha de neném, ou se até mesmo hoje a gente tem que começar a pensar também na linha de pets, né? Quantas famílias não têm aí um animal como membro da família mesmo, né? Ou então, pessoas que têm animais de estimação com crianças ao mesmo tempo. Eu mesmo tenho uma filha de 2 anos que já comeu a ração do meu cachorro. Então, será que a gente não tem que começar a pensar no risco de quem pode ingerir aquele produto que a gente está fabricando, né? Será que não seria o momento de tentar focar mais
naquele produto, naquela produção, melhorando a qualidade, tendo também um diferencial comercial, né? Que mãe não vai preferir uma ração que, se o seu filho comer acidentalmente, não tem problema, do que aquela que é um pouquinho mais barata, mas pode trazer aí alguns problemas de saúde, né? Então, acho que vale a pena a gente pensar, repassar todo o nosso processo, né? A produção, para ver se em algum momento não pode ter ali algum ingrediente sendo adicionado indevidamente. E qual é o risco? Ah, tá bom, utilizei o meu vapor industrial, e qual risco eu estou correndo com isso, né? Então, nós temos o risco químico, como eu comentei anteriormente, nós temos produtos químicos utilizados para tratamento de caldeira, focado na caldeira e não na melhoria da qualidade da água para consumo, né? Além do arraste da água de caldeira com alto índice de químicos e sais. Além disso, o risco de contaminação cruzada, como eu também havia comentado, né? O condensado retorna à caldeira depois de passar por diversos processos, onde eu posso ter alguma contaminação que não vai interferir, né, na minha caldeira, mas pode interferir na qualidade do meu produto final. Risco de particulados. Normalmente, as tubulações de vapor são em aço carbono, né? E você pode ter risco, né, de uma corrosão, arraste, né, de soltar, né, essas partículas, né, ter o esgarramento aí dessa incrustação que é formada na tubulação, ou até mesmo se tem algum rompimento de junta, essa junta ser arrastada, né? Então, a gente tem também esse risco de ter algum particulado sólido sendo dentro do vapor. Por mais que a gente coloque filtros, né, filtros convencionais, tem ali um mínimo que ainda pode passar pelo filtro. Então, ainda assim, pode chegar algum particulado no meu produto final. Além dos gases não condensáveis. Dentro da água, a gente tem alguns gases que podem estar presentes, né, no vapor que foi gerado. E esses gases que podem propiciar a corrosão da tubulação e que aí a gente volta para o problema anterior, de particulado, em função de desgarramento aí dessa corrosão que vai ser arrastado junto com o vapor. E as consequências, né? Hoje a gente pode ter aí algumas multas, processos, né, indenizatórios, o que pode acarretar na desvalorização da sua marca, do seu produto, que a gente sabe como hoje em dia é difícil a gente ter essa fidelização de cliente, além da quebra de confiança com o consumidor, né, para ele voltar a confiar novamente na marca. Consequentemente, uma queda nas vendas, né? Hoje em dia, nessa situação, ninguém quer perder venda, então a gente tem que garantir que o consumidor final está recebendo o melhor que nós temos a oferecer. Além de desperdício de alimentos, de matéria-prima, de horas trabalhadas, né? Todo um custo que foi gerado para aquela produção tendo que ser descartada. Até mesmo a paralisação da produção até que seja regulamentado, também causando a queda nas vendas. E a pior parte, aquela que a gente realmente quer evitar, que seria o danos à saúde ou até mesmo perda de vidas. Recentemente, a gente passou por aí algumas más experiências, né, de contaminação. Então, focado assim também na indústria de produção de alimentos, bebidas, onde somos nós que estamos ingerindo, né? Não é um consumidor longe, são pessoas. Então, todas essas consequências estão interligadas de alguma forma. Então, se nós temos aí um processo, um produto que vai para o final, a gente quer que chegue da melhor forma possível, né? Para os nossos clientes. Roberta, tem mais umas perguntas. Quais são os controles de qualidade no tratamento de vapor, né? E se o uso de produtos químicos no tratamento de água de caldeira, com registro no NSF, minimiza o impacto de uma possível contaminação? O registro do químico, você está registrando o que você está utilizando, né? Mas só tem que confirmar. A Anvisa tem uma página totalmente dedicada para a qualidade de água, tá? Então, ali
você pode consultar se aqueles produtos químicos utilizados, né, no tratamento da água de caldeira estão de acordo com o que é recomendado. Então, a Anvisa tem, né, esse diretório, né, essa página com as instruções, porém, no Brasil, cada estado tem a sua própria regulamentação. Então, seria interessante consultar a cooperação, né, do seu estado para verificar o que é permitido, né, o que é considerado aceitável. Tá. Eu esqueci, mas... Tá, desculpa. Tem uma pergunta que eu acho que você já respondeu. O vapor culinário filtrado também pode ser utilizado em contato com o produto? E também mais uma, juntando, qual a exigência de qualidade no vapor utilizado em esterilização de processos voltados para a indústria de alimentos? Por exemplo, autoclavagem de lixo. Sim, autoclavagem de? De lixo, por exemplo, tá? Esse é um exemplo que ele deu. Tá, aí tem que ver a destinação desse lixo, tá? Porque autoclaves, você pode utilizar, sim, um vapor limpo, se você está esterilizando algum equipamento, ou algum instrumento, ou algum recipiente que vai receber o seu produto final. Agora, se esse lixo for ser descartado depois, aí pode ser, eu acredito que pode ser o vapor industrial, né? Já que ele vai ser descartado e não vai ser consumido. E eu acho que a outra pergunta foi a questão do controle de qualidade, né, desse vapor. Então, o controle de qualidade é feito no controle da qualidade da água. Então, é bom sempre fazer uma análise da água que está sendo utilizada e confirmar se está dentro da regulamentação daquele estado, né, e de acordo com o que a Anvisa, né, a Secretaria da Vigilância Sanitária, recomenda. Então, é sempre bom consultar, né, dar uma pesquisada. E a questão do vapor culinário, eu vou tratar um pouquinho mais para frente, aí a gente volta nessa pergunta, tá bom? Beleza. Obrigada. Então, a gente vai entrar nesse ponto agora. Como que eu consigo evitar a contaminação do meu produto? Eu tenho duas opções, eu posso minimizar o meu risco ou eu posso eliminar de vez esse risco. Então, o vapor culinário, você vai estar minimizando o seu risco, porque a parte de particulados você está tirando, né? Mas você ainda tem aquela mesma água que foi utilizada na caldeira. Então, ainda assim, é uma água para tratamento de alimentação de caldeira, e não uma água potável, não uma água para consumo. Mas, ainda assim, você já tem uma qualidade de vapor muito maior do que realmente usar somente o vapor industrial. Ou então, você pode ter um sistema dedicado, né, para geração desse vapor diferenciado, utilizando, né, um gerador de vapor limpo. Falando um pouquinho sobre o filtro culinário, né, da Spark Sarco, é um filtro totalmente em aço inoxidável, com certificação FDA e 3A, né, ou seja, todos os componentes não vai ter nenhuma contaminação, né, de adicional, né, que a gente não tenha tido anteriormente. E ele tem um elemento filtrante usualmente de 5 micra ou 1 micron, né, dependendo aí da qualidade do vapor que você vai gerar. Lembrando que esse elemento filtrante é uma barreira física, né, então ele vai bloquear particulados sólidos. Então, ele garante que o vapor filtrado está livre de partículas sólidas, mas ele não faz um tratamento químico, né, da água, ele não consegue remover, se tiver alguma bactéria, ele não vai remover, essa bactéria vai passar pelo elemento filtrante. Então, pressão máxima admissível de 10 bar, temperatura máxima 200, e a gente tem aí uma gama de diâmetros desde 1/4 de polegada, roscado, até diâmetros flangeados, até 8 polegadas. Tá? Dependendo aí do diâmetro de linha. E é um produto de fácil manutenção e substituição do elemento filtrante. Outro ponto que quem optar por utilizar, né, o filtro culinário, é importante ressaltar que a manutenção preventiva é essencial para garantir a segurança do processo, né?
porque a falta de limpeza do elemento filtrante pode causar saturação no vapor, colocando o processo em risco. Além de a manutenção preventiva reduzir custos adicionais com vazamento de vapor, né, pelas conexões ou então pela junta. Além de evitar uma perda de produtividade relativa ao aumento de perda de carga do filtro, porque quanto mais particulada a gente tem retido dentro do filtro, maior é o obstáculo, né, que o vapor vai ter que passar. Então, você aumenta a perda de carga ali naquele filtro e, consequentemente, você reduz a pressão do vapor na saída, né, na saída do filtro e, consequentemente, reduz a temperatura desse vapor. E aí, baixando a temperatura do vapor, você impacta diretamente na sua produção. E como eu havia comentado, ele é de fácil manutenção, então é possível que você faça, né, uma limpeza química do elemento filtrante ou até mesmo a substituição por um novo. E aí você pode monitorar, né, a perda de carga do filtro para determinar a periodicidade dessa manutenção preventiva. Nós não conseguimos determinar para vocês qual é o período necessário para abrir e fazer limpeza, pois depende de cada processo, depende do vapor que está chegando nele, né, do período, da frequência de utilização. Então, tudo isso vai impactar, né, na durabilidade, né, do produto e de quanto em quanto tempo você vai precisar abrir para fazer uma limpeza. Então, a sugestão é que seja considerado, né, sensores de pressão antes e depois do filtro para monitorar a perda de carga ali naquele filtro. Antes de prejudicar o seu processo, você já consegue parar e fazer uma manutenção. Roberto, estão perguntando qual o material do elemento filtrante, aproveitando que você está falando do assunto. É aço inox também, Márcia. É o sinterizado, né? Isso. Tá. E agora partindo para o gerador de vapor limpo da Sparks. Então, nós temos geradores, né, dedicados para esse vapor. Lembrando que o gerador em si não vai fazer o tratamento da água. Ele é totalmente construído para garantir que você vai gerar esse vapor com alta qualidade e sem ter risco de contaminação. Então, ele gera, né, vapor limpo a partir do vapor industrial como fonte de energia. Então, você não precisa ter a utilização de cavaco. Você pode utilizar a sua mesma caldeira, né? Você não precisa ter um sistema paralelo, né, de alimentação de caldeira. Você pode utilizar o seu vapor já gerado, né, na sua caldeira principal, para poder gerar o vapor limpo. Então, ele é construído conforme IAS 1008. Todas as partes em contato com o vapor limpo são em aço inox 316. Lembrando que aqui, mesmo que você utilize uma água PW ou WFI, o gerador ele não vai atender a questão de acabamento de superfície. Né? Então, ele é em aço inox, porém a gente não tem aquela rugosidade controlada que um sistema, né, de PW, WFI demandam. Então, é importante lembrar que esse sistema vai gerar um vapor limpo e não um vapor puro. Pressão máxima de operação também 10 bar e temperatura máxima 185. Ele é fornecido com um painel de controle e automação, né, com sensor de nível, válvula de segurança, tudo para garantir o bom funcionamento, né? Com alarmes, evitando aí qualquer problema de operação. Ele pode ser via SLP, ele pode ser comandado por algum servidor externo, né? Tem diversos tipos de configuração aí desse painel, que a gente pode fazer de acordo com o padrão, né, que a empresa já utiliza. E é fornecido também com documentação completa, né? Todo o certificado de vaso de pressão, tudo para atender NR13, né? Toda a nossa regulamentação. Então, aqui, detalhando só um pouquinho, né? Nós temos eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. Tá. Bom, aqui no item 1, é o corpo do gerador de vapor, onde vai ser gerado, né? A gente alimenta a água e gera o vapor limpo.
Temos aqui um feixe tubular, né, tipo U, por onde vai passar o vapor industrial. O item 3 é o cabeçote, né, por onde entra e sai, né, entra o vapor e retorna o condensado. Temos válvulas de controle, todo um sistema de bombeamento, né, da água, um isolamento térmico e um resfriador de condensado. Isso é opcional para a gente aumentar a eficiência, né, desse gerador. Então, eu posso reaproveitar o meu condensado que está sendo descartado quente para pré-aquecer a água que eu estou alimentando a caldeira, né, o gerador. Então, a capacidade de geração vai variar conforme a disponibilidade do seu vapor industrial. Então, qual é a vazão disponível e também a pressão disponível. Então, ele pode gerar de 200 kg por hora a 4.500 kg por hora de vapor limpo, né? Temos aí diversos modelos de geradores para atender esse range. Range de pressão gerado. Então, eu consigo gerar vapor limpo até 5,5 bar manométrico, utilizando o vapor industrial de até 8 bar manométrico. Então, lembrando que eu preciso de um vapor industrial numa pressão maior do que a pressão que eu quero gerar de vapor limpo. Então, se eu quiser gerar vapor limpo a 5 bar G, eu não posso utilizar o meu vapor industrial a 4 bar G, porque senão eu não consigo, né, fornecer energia suficiente. Então, sempre lembrar que a geração do vapor limpo vai estar limitada, né, ao vapor industrial disponível naquela planta, naquela indústria. E ele gera vapor limpo com título acima de 95%, ou seja, de toda a mistura, apenas 5% ou menos é água. Então, a gente tem aí uma alta qualidade também, né, na umidade desse vapor. Então, garante que o processo de esterilização, por exemplo, é feito uma vez só. E você não precisa ter um retrabalho em função das manchas e umidade que ficou ali presente. E aqui um esquema, né, conforme eu havia comentado, de toda a planta. Então, nós temos a geração principal, né, do vapor industrial, e que ele é distribuído, né, na indústria, nos diversos processos de aquecimento indireto, e também direcionado para o meu gerador de vapor limpo. E aí sim, esse vapor é direcionado para o meu processo específico. Lembrando que, a partir do momento que o vapor limpo saiu do meu gerador, eu preciso ter, né, uma tubulação em inox, as minhas válvulas, né, acessórios de linha, todos devem manter a mesma qualidade, né, de material, para realmente eu não ter uma contaminação posterior à geração do meu vapor. Então, até mesmo assim, direcionar esse vapor para uma mesma linha de vapor industrial, pode ter uma racha ali, né, daquele vapor que anteriormente estava ali. Então, você vai contaminar o seu vapor limpo. Então, ele precisa realmente de um sistema dedicado para ele. Então, uma tubulação dedicada, válvulas dedicadas, né, e um sistema à parte, tá? Realmente para garantir que eu não tenho nenhum tipo de contaminação, nenhum tipo de químico naquele vapor que eu gerei e garantindo a qualidade do meu produto final. Bom, fomos dentro do tempo. Quem quiser mais informações a respeito, né, de processos, sobre realmente o produto ou gerador, pode entrar em contato com a gente, né, deixa aí, ou manda um e-mail diretamente para mim, tá aqui novamente o meu contato, e a gente pode conversar melhor realmente ou sobre o filtro, né, o filtro culinário, ou sobre o gerador, né, se é aplicável ou não, a gente pode fazer uma análise do seu processo específico e determinar aí, né, onde que a gente pode melhorar esse processo. Tem mais alguma pergunta, Márcia? As questões foram esclarecidas? Oi, Roberta, teve bastante pergunta, tá? Eu estou mandando a resposta aqui, eu achei legal, seria legal pegar todas as perguntas e mandar a resposta para todo mundo que participou, né? Mas como a gente tem tempo, eu vou
te passar algumas perguntas que eu passei em branco, tá? Tá. Em relação à primeira parte que você deu antes do gerador de vapor, ele está falando assim, o que me impede de usar inox? No caso do vapor limpo, né? Como Eu acho assim? que não foi muito específica, ela só perguntou disso. Tem uma outra pergunta aqui sobre tubulação. O material de tubulação para vapor como produto pode ser utilizado inox a ISI 304 ou tem que ser o Acenox sanitário 316 com eletropolimento? Não, pode ser o 304 mesmo. Não Pode precisa. ser. O eletropolimento, ele é necessário em linhas para vapor puro, que são o mesmo requisito de linha de água PW e WFI. Aí sim é necessário um eletropolimento. Mas para Tá, vapor limpo, sendo em aço inox, já tem uma resistência maior aí à corrosão, né? tá. Aí estão perguntando quais são os controles utilizados para verificação de arraste de contaminantes na rede de vapor? Contaminantes químicos, você só vai conseguir fazer o controle retirando amostras, né? Então, é possível instalar resfriadores de amostras, né, na linha do vapor limpo, para fazer análise química, né, daquela água. Então, você remove uma parte, né, condensa essa amostra que tirou e faz análise química. Aí, ali, você consegue confirmar se está dentro ainda das especificações ou se tem que modificar alguma coisa no tratamento ou se tem alguma coisa no meio do caminho que está contaminando. E a questão de particulado, aí você garante com filtros, né? Você pode instalar um elemento, o filtro culinário, né, nessas linhas, para evitar, garantir mesmo que não tenha particulado no vapor. Tá. Em se tratando de vapor, podemos dizer que as bactérias não sobrevivem em função da temperatura elevada? Em relação ao tratamento de vapor. Sim, dependendo. Boa pergunta. Tem realmente algumas bactérias que não sobrevivem, mas ainda assim você pode ter os componentes químicos, que aí sim você pode ter a contaminação, tá? Porque mesmo na temperatura, eles ainda estão ali, né? Agora, os agentes microbiológicos, se... Eu não sei, eu preciso dar uma pesquisada, Márcia, se a gente pode responder depois. Tá, a gente dá uma pesquisada, a gente tem material falando sobre isso. Isso, eu vou dar uma pesquisada, E mas falando ainda tem risco da contaminação química, né? Sim, claro. Aí estão perguntando também sobre o filtro, você abordou o filtro. Estou me perguntando sobre a perda de carga inicial do filtro. Isso é de acordo com o processo, tá? A gente pode avaliar, então, quanto maior o filtro, menor vai ser a perda de carga. Então, dependendo da perda de carga disponível, a gente faz o dimensionamento correto, né? Mas a gente pode Ele encaminhar tem uma... o folheto técnico do filtro, acho que lá tem Sim, essas informações. porque também estão perguntando sobre a perda de carga máxima do filtro, né? Eu acho que como o filtro, a gente está abordando outro assunto, seria legal a gente depois, né, junto com as outras respostas. Isso. Tá. Me perguntaram também sobre, eu estou achando aqui a pergunta sobre uma válvula de controle para vapor sanitário. Deixa eu ver se existe alguma válvula de controle, algum equipamento que reduza a contaminação, trabalhando como um filtro? Nós temos válvula de controle em aço inox também, né? Que aí pode ser utilizada. Tá. Legal. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tanto a Sparks como a Ritter tem uma linha, uma vasta linha de válvulas de controle, tá? Com diversos materiais, de acordo aí com a necessidade mesmo. Tá. Você falou sobre material aí de tubulação, estou me perguntando se para uso farmacêutico tem que ser 316L, ou vale a outra resposta que você deu? Uso farmacêutico normalmente teria que ser 316L, mas
também depende da aplicação. Aí teria que ver a norma, mas normalmente a indústria farmacêutica padroniza, né? O 316L. Tá. Falando um pouco do gerador, como o gerador de vapor gera vapor limpo? Como é que ele retira as impurezas? Então, as impurezas, elas foram retiradas na água. Então, conforme eu havia comentado, o gerador em si não faz o tratamento da água. Então, é importante lembrar que no gerador de vapor limpo, você tem que alimentá-lo com uma água especial, né? Ou que seja água potável, ou que seja uma água desmineralizada, ou uma água gerada na osmose reversa, mas você melhora a qualidade da água e o gerador de vapor limpo garante que essa qualidade vai se manter durante a geração do vapor. Mas ele em si não faz o tratamento, tá? A água já teria que vir tratada. Qual a vedação da válvula de bloqueio após a geração de vapor limpo? Isso eu também preciso confirmar, Márcia. Tá bom. Seriam válvulas em inox, né? A Sparex também tem uma linha de válvula borboleta culinária, que é inox com conexão triclamp ou SMS, né? De acordo com a preferência. E aí é total inox, não teria contaminação. Mas da válvula de esfera, eu realmente preciso confirmar o material da vedação, tá? Aí pode deixar marcado que a gente manda para ele por e-mail. Temos várias perguntas que foram parecidas umas com as outras, então acho melhor a gente, até para a gente ter mais tempo para pesquisar algumas respostas aqui do pessoal, de algumas perguntas do pessoal. Então a gente fica assim, a gente complementa as respostas nesse material que a gente vai mandar por e-mail para o pessoal entre hoje e amanhã, para todos os participantes, junto com o link para a pessoa, para quem quiser reassistir a apresentação. Tá certo. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a atenção, né, e o interesse de todos. Obrigada pela participação, né, por essa interação com as perguntas, eu acho que é bem rico, né, para a gente. E qualquer dúvida, eu fico à disposição. Muito obrigada. Tá bom, obrigada, Roberta. Eu só vou pedir para vocês, a gente está encerrando agora, vocês vão receber agora um questionário, vocês fiquem um pouquinho aí com o browser aberto de vocês, e aí daqui a 2 dias vocês também estão recebendo o certificado por e-mail, tá bom? Gente, obrigada pela participação de vocês.